Olá para você que acompanha o Amazonas Jornalismo ou o Jornalismo Parintins aqui pelas redes sociais. Eu estou aqui de volta para comentar com vocês a respeito dessa matéria, desse cidadão aqui, do Jeffrey Epstein, que foi divulgado aí novos documentos pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, e no meio desse monte de documento aí é mostrado uma conversa, né, entre o Jeffrey Epstein e o Steve Bannon, que era até então o estrategista do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E como você pode acompanhar aqui no título da matéria da Gazeta do Povo, eles comentaram sobre a facada ao então candidato a presidente daqui do Brasil, né, no caso, Jair Bolsonaro. Então, essa foi a frase do Jeffrey Epstein, quando foi informado sobre o Bannon de que o então candidato havia sido esfaqueado. Ele disse: "Antes ele do que eu", disse Epstein ao ser informado por Bannon sobre facada a Jair Bolsonaro. E a matéria continua dizendo assim: os novos arquivos sobre o caso Jeffrey Epstein, divulgado no último dia 30 de janeiro, mostram uma conversa registrada em um chat entre o financista, que aparece com o nome borrado nos documentos, e o ex-estrategista-chefe da Casa Branca, Steve Bannon. O diálogo revela a reação de Epstein ao ser informado sobre o atentado à faca contra Jair Bolsonaro, né, então candidato aí à presidência aqui do Brasil, ocorrido em setembro de 2018. De acordo com os registros, Bannon comunica a Epstein: Bolsonaro acabou de ser esfaqueado no Brasil. Em resposta, o financista escreve: "Antes ele do que eu", seguida minutos depois pela continuação: "ou você". E aqui a matéria continua: os arquivos divulgados em janeiro indicam que Epstein e Bannon mantinham certa comunicação frequente, com troca de mensagens sobre temas de política interna dos Estados Unidos e assuntos relacionados a outros países. As conversas fazem parte do conjunto de registros associados às investigações e processos envolvendo o financista. O ataque contra o Jair Bolsonaro ocorreu em 6 de setembro de 2018, né, durante aí um ato de campanha em Juiz de Fora, em Minas Gerais. Segundo a Polícia Federal, Adélio Bispo de Oliveira foi o autor da facada e teria agido sozinho com motivação política, conforme concluíram dois inquéritos encerrados entre 2018 e 2020. Então tá aí a informação divulgada pelo site Gazeta do Povo, né, que mostra aí um trecho desses documentos, dessas milhares de páginas envolvendo aí o caso Jeffrey Epstein, que mostra a relação do financista, né, com outras autoridades aí importantes da política mundial, né, no caso aí o Steve Bannon, que era então estrategista da Casa Branca, do então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e mostra também que a conversa, né, é, dessas figuras importantes também envolviam outros países, no caso aqui o Brasil. Não somente essa situação dessa conversa, né, do Steve Bannon com o Jeffrey Epstein falando sobre o Bolsonaro, mas também eles falam também, os documentos revelam, né, que o Epstein tinha interesse aqui no Brasil também relacionado à exploração sexual de mulheres. Inclusive, o Senado Federal, né, a Comissão dos Direitos Humanos do Senado Federal, já avisou que está de olho aí nessa situação e vai ficar atenta a esses documentos revelados pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Então a informação é essa, e também que é interessante, né, essa afirmação aí do Jeffrey Epstein sobre a facada então, ao então candidato à presidência do Brasil, Jair Bolsonaro, aí em 2018.